campo progressista contava muito com Natal, contava com Cuiabá, conseguiu uma vitória apertada em Fortaleza, né? Tomou 2 pauladas feias em São Paulo e Porto Alegre, que talvez fossem 2 das capitais onde mais ou menos já se imaginava, mas onde se precisava muito da vitória, né, para recuperar um campo, inclusive. E aí teve que também fazer conexões das frentes amplas em outras capitais para se manter oxigenando. Como é que você faz essa análise desse segundo turno, João? Seja bem-vindo. Oi, Thiago, obrigado pelo convite. Então, a análise que eu faço do segundo turno é o seguinte, assim, eu não acho que Cuiabá foi uma coisa, eu nunca contei com Cuiabá, assim, o fato dele para o segundo turno, eu acho que a gente devia considerar já uma surpresa, assim, positiva. Mas eu acho, assim, a estratégia do PT como partido não foi, de fato, de fazer não foi uma estratégia de fechar candidaturas à esquerda. Eu acho que foi uma estratégia de fortalecer a governabilidade do governo federal. Então, fazendo aliança e apoiando candidatos, inclusive, que não são exatamente de esquerda, né? Que são do que se chama de centro, a gente esse termo está tão... Então, eu, assim, as vitórias e derrotas do PT e dos candidatos dos partidos mais à esquerda, assim, são contingências nesse processo aí, porque eu acho que não houve um esforço do partido em focar em seus candidatos, em focar nos candidatos de esquerda. É claro que, por exemplo, em São Paulo, a aliança mais viável foi uma aliança com o partido ainda mais esquerda que o PT, em alguns aspectos, outros eu acho até mais à direita, mas tudo bem, que é o PSOL, né? Então, assim, isso variou, mas... E eu acho que o Boulos ter feito 40% do segundo turno não é mal, não, entendeu? Ainda mais o Boulos, que é um cara que tem uma marca ligada a movimentos sociais que são tão vilipendiados pela imprensa, né? Assim, que é fácil jogar nele a marca peixe de radical, essa coisa de invadir casa, que acusam ele. Tudo. Eu acho que ele foi bastante bem, o Boulos, né? Assim, agora, comentando, por exemplo, do ponto de vista da carreira política do Guilherme Boulos, o cara chegar a 40%, ir para o segundo turno e conseguir 40% dos votos numa cidade como São Paulo, sendo ele quem é, com a biografia que ele tem, eu acho admirável, cara. Apesar de, obviamente, a derrota the winner takes it all, né? Como dizia a música do ABBA. A eleição é um jogo do vencedor leva tudo, né? Praticamente, né? Eu estava analisando aqui, vou falar em números grosseiros aqui, provavelmente a margem me traia, mas a grosso modo, se somarmos o Pablo Marçal, a Tabata Amaral, o Datena, a Marina Helena e os outros candidatos, aqueles que nem tiveram espaço de TV, no tom pejorativo vou chamar de nanicos, temos ali um universo de 2,5 milhões de votos, né? O Guilherme Boulos fez 400, talvez quase 500 mil votos a mais do que ele próprio no primeiro turno. Ou seja, ele teve dificuldade de arrebanhar até os votos daquela transferência direta que a gente imaginava, né? Da Datena e da Tabata. Eu nunca achei que fosse haver uma transferência direta e massiva desses dois candidatos. Da Tabata um pouco mais, mas assim... Porque a Tabata Amaral ela atrai muito esse pessoal neoliberal que não vota na esquerda de jeito nenhum, né? Tem isso. Mas daí, João, um dos pontos, né, muito discutidos, em que pese o Nunes pular de 1,8 para 3,2, né? Ele, de fato, conseguiu uma energia maior para esse segundo turno. E a transferência me parece... a 3,3 já? Eu falei que eu ia errar um pouco na margem agora, porque eu parei de contar. Mas ele me parece que conseguiu abocanhar, em especial, aquele núcleo do marçalismo. E aí isso tem colocado na mesa o debate que se instaurou nos últimos dias. A ida do Guilherme Boulos para o debate com o Marçal ajudou ou atrapalhou? Como é que você vê? Eu acho que não faz diferença, cara. Não ia modificar o resultado da eleição. Além do mais, é o seguinte, Guilherme Boulos, o Pablo Marçal, ele é um cara, e isso eu faço um acompanhamento em grupos focais toda semana, né? A gente faz um grupo focal contínuo, inclusive já apresentei algumas vezes aqui, chama Monitor do Debate Público. E a gente publica relatórios semanais. Se você não recebe, me passa um e-mail que eu mando para você. Vou pedir para o Fernando mandar. E a gente, na verdade, faz acompanhamento das questões mais quentes, tal, e foi muito claro isso, assim. Quando o Marçal surgiu, e ele surgiu, já teve uma rusga com o Bolsonaro, lembra, no comecinho da campanha dele? Teve uma briga com o Bananinha, tal, trocaram agressões. Os bolsonaristas mais radicais, que a gente chama de convictos, né? Eles, na verdade, se dividiram. Alguns gostavam do Marçal, mas achavam ruim ele não estar sendo apoiado pelo Bolsonaro, de ter entrado em rusgas com o Bolsonaro, tal, não sei o quê. Os moderados estavam muito animados, né? Os bolsonaristas moderados, que geralmente são pessoas mais liberais, mais neoliberais, e menos radicais do ponto de vista de valores, tal, né, do que os convictos, eles gostaram muito do Marçal. Achavam o Marçal tipo um novo Bolsonaro, um cara capaz de quebrar as estruturas da política e tal, e muito inteligente, tal, 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 tal. Pois bem, com o passar da candidatura, da campanha, e o Marçal começando a fazer aquelas coisas absurdas que ele fez na campanha, né? Aquele teatro todo,
trocou isso. Olha que coisa maluca. Os moderados começaram a rejeitar mais o Marçal. Não totalmente, nunca rejeitaram totalmente, mas começaram a rejeitar mais o Marçal, enquanto que os bolsonaristas convictos, aqueles caras hardcore mesmo, começaram a apoiar em massa ele. Aí sim, vendo ele como o novo Bolsonaro. Veja que coisa interessante. Né? Então, o que eu quero chegar aqui? Quero chegar ao seguinte: o pessoal que foi na urna votar Marçal, no primeiro turno, é bolsonarista raiz, cara. Esses caras não votam no Boulos, mas nem que o Boulos, entendeu? Assim, entre para o Instituto Liberal, faça alguma coisa assim. Não tem jeito, entendeu? É um tipo de voto que não tem resgate.